Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Minha mãe rouba meu apartamento, com documentos falsos para agradar seu noivo, com cuecas furadas. Olá a todos. Aqui vai um pouco de contexto. Cresci em uma família rica, mas felizmente não fui criado pela minha mãe. Ela e seus irmãos foram mimados ao extremo, literalmente, e completamente desconectados da realidade. Meu pai foi quem me criou na maior parte do tempo e, embora ele não tenha me afastado do dinheiro da família, me ensinou a ter modéstia e a não agir como se tivesse direito a tudo, ao contrário da minha mãe. Minha mãe sempre me pareceu diferente. Certamente vocês já adivinharam, mas meus pais são divorciados, daí vem a configuração da minha família. Felizmente, eu tinha idade suficiente para decidir com quem queria morar, e obviamente escolhi meu pai. Mesmo antes do divórcio, minha mãe não estava muito presente quando eu era pequeno, já que estava mais focado em sua vida social e em ostentar sua riqueza do que em ser mãe. Após o divórcio, minha mãe realmente não dava pensão alimentícia. Foi graças à minha avó, a mãe da minha mãe, que nunca deixou de me ajudar financeiramente. Minha avó sempre foi super generosa, e acho que, em parte, ela faz isso para me manter conectado com a família, apesar da influência do meu pai. Vocês veem, todos os anos, além da ajuda financeira, ela me dá presentes de aniversário extravagantes. Literalmente, são presentes tão extravagantes que às vezes nem consigo compreender como alguém pode dar tão livremente. Ela faz isso comigo e com todos os meus primos, e normalmente, cumpre os desejos de aniversário deles, desde que possam ser comprados. No entanto, eu disse a ela para simplesmente me dar o que ela achasse que eu precisava. Para ser honesto, não acho que preciso de mais do que já tenho. Sou grato por poder comer mais de 3 vezes ao dia, por poder estudar em uma boa universidade e por ter um pai amoroso e solidário. De qualquer forma, o presente deste ano realmente me surpreendeu. Ela me deu uma cobertura inteira no meu aniversário de 21 anos. A cobertura é espetacular. Estou falando de janelas enormes, vistas impressionantes, está em um bairro super exclusivo. Minha avó não parou por aí. Ela até me disse que cobriria os custos da reforma para que o lugar fosse perfeitamente personalizado ao meu gosto. Minha avó me disse que era hora de eu ter meu próprio lugar e ser independente. A localização também é ótima, fica perto da minha universidade e de muitos lugares bons na cidade. Minha avó é a melhor, honestamente. De qualquer forma, como a cobertura fica longe de onde moro atualmente e estou ocupado com meus estudos, pedi à minha mãe que verificasse as reformas de vez em quando, só para garantir que tudo estava indo bem. Ela mora perto da cobertura, então pensei que seria conveniente para ela passar por lá. Além disso, talvez isso nos desse a oportunidade de passar um tempo juntos, como mãe e filho, não é? No começo, tudo parecia bem. Minha mãe me mandava mensagens curtas como "estão pintando a sala" ou "os azulejos do banheiro estão ficando bons". Às vezes, ela até me dava sugestões sobre o que fazer em algumas partes, como que cor escolher ou quais móveis combinar. Nada muito detalhado, mas eu pensava que tudo estava indo bem. Ela até fazia chamadas de vídeo de vez em quando, algo que não fazia há anos. Então, nas semanas seguintes, ficou cada vez mais difícil localizá-la. Minhas ligações não eram atendidas, e minhas mensagens ficavam sem resposta. Quando eu conseguia falar com ela, ela parecia não me dar atenção, dando desculpas de que estava muito ocupada ou presa com outras coisas. É claro, é minha mãe, então eu acreditei nela. E me enganei ao fazer isso. Meu pai percebeu que eu estava frustrado e me advertiu, dizendo que minha mãe não era exatamente confiável quando se tratava de coisas assim, mas eu ignorei, sem querer acreditar que ela estragaria tudo. Então, na semana passada, um domingo de manhã, acordei com uma enxurrada de mensagens de amigos e primos. Eles estavam me enviando capturas de tela de histórias do Instagram que minha mãe havia postado na noite anterior. Ela postou fotos da minha cobertura em reforma, com seu novo noivo e amigos. O noivo da minha mãe, Bart, um cara que ela conheceu há 6 meses, também agia como se fosse o dono do lugar e postou fotos semelhantes nas redes sociais. O lugar estava completamente destruído. Havia comida espalhada pelos tapetes caros e manchas de vinho nos móveis brancos. Era óbvio que eles haviam feito uma festa a noite toda. A pior parte era a legenda: "Amamos nossa nova casa, já está quase pronta". Fiquei olhando para o meu telefone, pensando: nossa casa?
Do que diabos ela está falando? Este era meu lugar. Nem sequer dei permissão para ela ficar lá, muito menos tratá-lo como se fosse dela. Eu não podia acreditar no que estava vendo. Nem sequer me pediu permissão. Claro, liguei para ela imediatamente. Levei várias tentativas antes que ela finalmente atendesse, soando completamente despreocupada. Perguntei o que ela estava fazendo no meu lugar, por que não me pediu permissão e por que o lugar parecia uma casa de fraternidade após um fim de semana selvagem. Ela disse, relaxa. Sim, ela disse isso com um tom de superioridade. É só uma festa, estamos celebrando. Não estava cuidando do lugar para você? Você deveria me agradecer. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Eu disse que confiei nela com o meu lugar e ela estava destruindo e publicando online como se fosse dela. Isso é inaceitável. E foi aí que ela me deu a pior resposta de todas. Ela perguntou qual era o problema, dizendo, somos família. E como você não está usando a cobertura agora, pensei que seria minha por enquanto. Eu estava apenas fazendo com que parecesse bonita para poder exibi-la. Ok, senti meu sangue ferver. Fazendo com que parecesse bonita? Ela não estava fazendo com que parecesse bonita, ela estava destruindo-a, pelo amor de Deus. Desisti. Não adianta falar com pessoas que não acham que estão erradas. Então eu disse, estou indo aí para ver por mim mesmo e desliguei antes que ela pudesse discutir. Enquanto eu ia para o meu lugar, realmente esperava que os danos fossem menores, mas quando cheguei mais tarde naquele dia, meu estômago afundou. As belas reformas que eu estava ansioso para ver há meses estavam arruinadas. Não sei se estou exagerando ou não, mas o que eu esperava? Quero dizer, minha mãe convidou umas 20 pessoas para casa e fizeram uma festa. Claro que estava destruída. Havia marcas nas paredes, manchas de vinho onde não deveriam estar e lixo espalhado por toda parte. Minha mãe nem sequer limpou depois de sair. Parecia que algum estranho tinha entrado, ficado no meu lugar e o destruído. Esse presente era para ser meu, e minha mãe só o usou para alimentar seu próprio ego. Tive que contar para minha avó, mas ela estava de férias e não queria incomodá-la, especialmente por causa do fuso horário. Eu estava tão frustrado que decidi simplesmente ir embora. Bem quando eu estava prestes a abrir a porta, alguém a abriu primeiro. Para minha surpresa, era o noivo da minha mãe, Bart. Eu ainda estava furioso com o que havia acontecido, então talvez eu tenha gritado com ele, perguntando o que ele estava fazendo no meu lugar. O que mais me surpreendeu foi a resposta dele. Ele disse, com essas palavras exatas, o que você quer dizer com o que estou fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Este é o meu lugar, para sua informação. Ele então me expulsou à força do meu próprio lugar, bateu a porta na minha cara e a trancou, dizendo para eu me mandar antes que ele chamasse a polícia. Eu estava tão atônito que não conseguia falar ou me mover. Fiquei ali, no corredor, tentando entender como as coisas tinham chegado a esse ponto. Ele realmente me disse para ir embora? Como isso aconteceu? Da última vez que verifiquei, essa cobertura era minha. Aposto que ele nem sabia quem eu era. Respirei fundo, engoli minha raiva e tentei me manter calmo. Voltei a bater na porta, desta vez mais calmo. Ele abriu a porta só um pouco, o suficiente para espiar a cabeça, mas não o suficiente para que eu pudesse entrar. Perguntei, você sabe quem eu sou? Como era de se esperar, ele não sabia. Então eu disse que era o filho da noiva dele e que este lugar me pertencia porque minha avó me deu. E, como era de se esperar, ele não fazia ideia. Ele disse que minha mãe lhe disse que o lugar era dela e que ela e Bart iriam morar lá juntos depois das reformas. Minha mãe realmente disse a esse homem que o lugar era dele? Podia sentir minha raiva aumentar, mas em vez de perder a cabeça, tentei chegar ao fundo da questão. Tentei raciocinar com Bart, explicando que só pedi à minha mãe que verificasse as reformas, o que não significava que o lugar fosse dela. Sabem o que ele fez? Fechou a porta na minha cara e me disse para parar de falar besteira. Meu coração estava disparado de tanta raiva, meu sangue estava fervendo. Senti minhas mãos começarem a tremer, mas não podia me permitir perder o controle naquele momento. Eu precisava pensar com clareza. Como diabos minha mãe conseguiu convencer esse cara de que o lugar era dela? Por que minha mãe estava reivindicando meu lugar como dela? Respirei fundo,
Caminhei pelo corredor por um minuto para me acalmar e então liguei para minha mãe novamente. Ela não atendeu. Liguei mais 2 vezes antes que ela finalmente atendesse. Ela ainda teve a audácia de soar irritada, como se eu estivesse interrompendo o dia dela. Depois de contar o que aconteceu, houve uma longa pausa do outro lado da linha, longa o suficiente para me fazer perceber que ela provavelmente estava inventando alguma desculpa. Então, ela disse que Bart deve ter interpretado mal as coisas e que não era como se eu estivesse morando lá naquele momento. Ela suspirou alto, como se eu fosse o irracional, e disse: "Você está tão ocupado com a escola, e aquela cobertura enorme está só lá. Não vi problema em dizer a Bart que poderíamos ficar lá por um tempo, já que você não estava usando." Eu disse: "O lugar não é seu para decorar ou convidar seus amigos sem minha permissão, é meu." Mas ela simplesmente me disse para parar de ser tão dramático e depois soltou a famosa frase: "Fique em família, o que é meu é seu, e o que é seu é meu." Depois disso, ela desligou a chamada. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Não é assim que as coisas funcionam. Lembram que eu disse que minha mãe mora perto? Bem, decidi ir até a casa dela e enfrentá-la pessoalmente. Ela nem tentou se desculpar, agiu como se eu estivesse exagerando, dizendo que eu era jovem e que nem precisava do lugar naquele momento. Depois, ela me pediu para deixar eles aproveitarem o lugar e que iriam consertá-lo depois. Eu não podia acreditar na audácia. Então, eu disse que ela não era mais bem-vinda na cobertura e que, se ela e seu noivo voltassem, eu teria que trocar as fechaduras. Claro, ela ficou furiosa e me disse que eu estava sendo egoísta e ingrato. Não me importei. Ela havia cruzado a linha. Depois disso, ela bateu a porta na minha cara. Chamei um serviço de limpeza e comecei a organizar para trazer o lugar de volta ao seu estado original. Atualização 1. Já se passaram 2 semanas desde a publicação original, e continuo firme na minha decisão de não permitir que minha mãe volte ao meu apartamento. Ela realmente passou dos limites e nem sequer pediu desculpas. Apesar disso, continuou desafiando minha ordem. Como mencionei, eu disse à minha mãe para não voltar ao meu apartamento, mas continuei recebendo notícias de que ela e Bart voltavam, faziam festas e convidavam mais pessoas. Eu deveria ter trocado as fechaduras imediatamente, mas continuei dando a ela o benefício da dúvida. Pensei que, talvez com o tempo, ela respeitaria meus limites e pararia de ultrapassar as linhas que eu havia traçado tão claramente. Eu estava completamente enganado. Tentei ligar e mandar mensagens para ela, mas todas foram ignoradas. Queria confrontá-la, mas toda vez que tentava voltar ao meu apartamento, algo me impedia, seja o trabalho, a escola ou, em geral, a vida interferindo. Para ser honesto, uma grande parte de mim não queria se deparar novamente com o desastre. Eu não estava pronto para ver quanto dano eles poderiam ter causado desde a última vez que os expulsei. Mas esse pensamento me consumia todos os dias. Minha própria mãe, em quem confiei para cuidar da minha propriedade, estava destruindo tudo. O pior aconteceu há uma semana. Finalmente tive tempo para visitar minha cobertura, pronto para enfrentar o que fosse, mas, assim que estava prestes a chegar no elevador, o segurança me impediu, o que foi estranho, já que eles me conheciam e eu já tinha estado lá muitas vezes antes. Mas, naquele dia, o tom era diferente. Eles não me deixaram subir. Fiquei confuso e perguntei por quê. Foi então que ouvi as palavras que gelaram meu sangue. Disseram que eu não tinha permissão para subir porque o dono da cobertura havia solicitado que meu acesso fosse negado. Discuti com eles, insistindo que devia ser um erro, que o lugar era meu nome estava na escritura, eu tinha as chaves. Mas eles continuaram indiferentes, explicando que valorizam a privacidade e a segurança dos residentes, alguns dos quais são pessoas importantes. Se um deles dá um aviso para proibir alguém, eles fazem isso imediatamente, impedindo o acesso da pessoa, que, no caso, era eu. Eu não podia acreditar no que acabará de acontecer. Meu lugar estava quase pronto com as reformas, e eu nem sequer podia entrar. Não vou permitir que ela continue me tratando dessa maneira. Atualização 2. Passei toda a semana após minha última atualização tentando descobrir o que estava acontecendo. Movi céus e terras para chegar ao fundo de tudo. Entrei em contato com meu advogado, revisamos os documentos, e foi então que vi, o título havia sido transferido meses atrás. Minha mãe havia falsificado minha assinatura, e agora tudo fazia sentido.
É por isso que Bart agia com tanto direito, é por isso que o pessoal se recusou a me deixar entrar. Eles me roubaram a propriedade, e eu nem sequer percebi. Ela agia como se importasse, e eu realmente acreditei que ela estava fazendo o melhor para cumprir minha solicitação, tentando compensar todos aqueles anos em que agiu como se não tivesse um filho. Eu não podia acreditar no que ela havia feito. Minha própria mãe realmente fez isso. Fiquei enjoado. Quero dizer, quanto tempo ela esteve planejando isso? Sempre teve a intenção de ficar com o que era meu? Ou foi Bart quem colocou a ideia na cabeça dela? Com isso, percebi que ela provavelmente roubou o título da casa da minha avó. Suponho que a culpa foi minha por confiar nela, embora eu realmente não a conheça. Quanto mais eu pensava, mais claro ficava. Ela não estava fazendo isso só por ela, estava fazendo para impressionar Bart, para mostrar a ele que ela tinha tudo sob controle. Ela estava tão desesperada para se agarrar à sua vida de luxo que não se importava com quem machucava no processo, nem mesmo seu próprio filho. Na segunda semana após minha última atualização, decidi confrontá-la. Consegui entrar na cobertura depois de pagar alguns funcionários do prédio. Não se irritem, eu tinha que fazer isso. Quando cheguei, pude ouvir música alta do corredor. Consegui entrar porque um estranho me deixou passar. Quando entrei, foi como caminhar em um pesadelo. Havia muitas coisas destruídas, e então eu a vi. Ela estava no centro de tudo, rindo com uma taça de champanhe na mão. Bart estava ao lado dela, sorrindo como se fosse dono do lugar. Naquele momento, percebi algo que eu tinha sido cego para ver antes: ela não me amava. Nunca amou. Senti minhas mãos esfriarem enquanto fechava a distância entre nós. Ela me viu chegando, mas sua reação, no entanto, foi o que me partiu de novo. Ela nem sequer parecia surpresa. Ela sabia o que havia feito e não se importava. Não. Ela quase parecia se divertir, como se aquilo, o que quer que fosse, não passasse de um pequeno incômodo para ela. Ela me deu aquele mesmo sorriso que usou por anos para ignorar qualquer coisa que não se encaixasse no seu pequeno mundo perfeito. E então, deu de ombros. Foi isso, um encolher de ombros, como se roubar minha casa e falsificar minha assinatura fosse apenas mais um dia para ela. Não tinha mais jeito. Então, fui embora sem dizer mais uma palavra. Mas, enquanto saía, fiz uma promessa a mim mesmo: não ia deixar que ela arruinasse minha vida. Entrei em contato com meu advogado naquela mesma noite. Vamos contestar a transferência fraudulenta, lutar contra a falsificação e recuperar a propriedade. Anteriormente, eu hesitava em contar tudo isso à minha avó porque não queria incomodá-la em sua viagem. Pensava em esperar até que ela voltasse, mas acho que ela deve se envolver agora mesmo. Não será fácil, e levará tempo, mas estou decidido. Ela pode ter pensado que havia ganhado, que eu simplesmente aceitaria o que ela fez porque sou seu filho e somos família, mas ela estava errada. Muito, muito errada. De qualquer forma, além disso, vocês têm alguma sugestão de como devo proceder neste caso? Atualização 3. Já se passaram alguns dias desde minha última atualização. Na minha última postagem, mencionei que faria de tudo para recuperar minha propriedade, e deixe-me dizer a vocês que é isso que tenho feito. Descobri muitas coisas chocantes nas últimas semanas que posso usar contra minha mãe. Então, vamos direto ao ponto, sem perder tempo. Achei que provar a falsificação seria fácil, mas me concentrei em como poderia me vingar da minha mãe. Ela já causou danos suficientes para não sair impune disso. Primeiro, pensei na coisa mais importante na vida dela e como poderia tirá-la. Não me entendam mal, eu não iria tão longe a ponto de cometer um crime. De qualquer forma, era óbvio o que mais importava para ela, seu estilo de vida luxuoso. E pensei, ela mal trabalha, então de onde vem o dinheiro, além do fundo fiduciário que a vovó lhe deu, que acredito que já está quase esgotado por causa de seu estilo de vida. Sim, eu estava certo. Foi então que descobri que, provavelmente, ela estava desviando o dinheiro dos negócios da minha avó. Para dar um pouco de contexto, minha avó tem muitos negócios, daí vem sua riqueza. Minha mãe trabalha para ela e gerencia alguns desses negócios. Quando solicitei relatórios financeiros à equipe dela, fingindo que queria aprender o que minha mãe fazia, percebi o que ela vinha fazendo o tempo todo. Ela estava retirando dinheiro aos poucos dos negócios e encobrindo como se fossem despesas legítimas. Por exemplo, listava computadores por $2.000, quando deveriam ter custado a metade.
Minha mãe também fazia isso, pegando pequenas quantias ao longo do tempo que, quando somadas, provavelmente já representavam uma fortuna. Era repugnante pensar em como ela mentia tão facilmente, não apenas para mim, mas para todos. E o pior de tudo, durante todo esse tempo, minha avó, sua própria mãe, não fazia ideia. Acho que ela confiava tanto nela que ignorava essas coisas. Eu não consigo provar isso sozinho, então só planejo contar à minha avó o que descobri, e, com sorte, ela poderá provar e sancionar minha mãe. Eu não tinha certeza se apenas a malversação poderia ser suficiente para me vingar da minha mãe, então precisava de um plano reserva. Eu precisava de uma nova estratégia para arruiná-la. Então pensei em Bart. Bart literalmente apareceu do nada na cena. Eles ficaram noivos tão rápido. Pedi ajuda a alguns amigos para verificar as contas de Bart na internet. Eventualmente, descobrimos a verdade. Bart não era quem ele parecia ser. Havia algo nele que não encaixava. Tudo parecia ensaiado demais, então investigamos um pouco, e o que encontramos nos deixou boquiabertos. Bart não era apenas um homem de negócios de fala mansa. Ele já era casado, sim, casado e vivendo uma vida dupla. E não só isso, sua esposa, que vive a quilômetros de distância, não fazia ideia de que ele estava noivo da minha mãe. A ironia é que minha mãe não era apenas uma vigarista, mas também estava sendo enganada. Com todas essas informações em mãos, soube o que tinha que fazer. Não só lutaria pela cobertura, como também a exporia pelo que realmente é. Uma mentirosa, manipuladora, alguém que traiu não apenas a mim, mas toda a nossa família. Mas, por enquanto, continuarei a reunir provas, continuarei a planejar meu próximo movimento e continuarei a lutar pelo que é certo. Se algum de vocês já passou por algo semelhante ou tem algum conselho legal, eu agradeceria. Esta luta ainda não acabou, e quero ter certeza de que jogarei bem minhas cartas. Atualização 4. Já se passaram meses, e depois de ler todos os seus comentários e os conselhos das pessoas próximas a mim, consegui resolver o que fazer. Falei diretamente com a pessoa que realmente podia cortar minha mãe, minha avó. Minha avó estava viajando, e o fuso horário era bastante ruim, então foi difícil falar com ela esse tempo todo. Mas finalmente o fiz, e ela voltou. Foi a conversa mais difícil que já tive na vida. Ela sempre quis acreditar no melhor da minha mãe e queria vê-la como a filha problemática que só precisava de um pouco mais de amor e apoio. Mas a verdade não podia mais ser ignorada. Contei tudo a ela, e ver como ela recebeu foi devastador. Ela confiava completamente na minha mãe, e essa confiança foi quebrada. Eu pude notar o quanto isso foi difícil para ela, afinal estávamos falando da sua filha, mas também pude ver o momento em que a traição realmente a atingiu. Apesar de tudo, minha avó tomou medidas imediatamente. Cortou o acesso da minha mãe às contas da família até que fosse provado que ela não cometeu a malversação. Nada mais de compras luxuosas, nada mais de férias às custas da família. Mas isso foi só o começo. A questão da cobertura, na verdade, foi bastante simples. Minha mãe não tinha provas de que em algum momento falamos sobre transferir o título porque, bem, nunca falamos. Ela falsificou tudo, e uma vez que isso veio à tona, ela não tinha muito em que se apoiar. Com isso, o caso terminou, e recuperei a cobertura. Mas, durante todo o processo, não consegui ver nenhum arrependimento em seu rosto. Tudo o que vi foi decepção, talvez porque ela foi pega, ou talvez porque eu lutei contra ela. Enquanto tentávamos recuperar minha cobertura, minha avó conversou com sua equipe de contadores e advogados para revisar as finanças, e, em questão de dias, confirmaram o que eu suspeitava. Minha mãe havia desviado dinheiro por anos, tentando encobrir com despesas inflacionadas e gastos extravagantes. Os números não mentem. O dano que ela causou foi enorme. Minha avó estava arrasada, não só porque minha mãe a enganou, mas também porque me traiu, seu filho. Ela até se culpava por tudo o que aconteceu, por ter falhado como mãe e como avó. Mas eu a assegurei de que ela não tinha falhado. Finalmente, minha avó deserdou minha mãe e a afastou da fortuna da família. O fundo fiduciário acabou. O negócio que ela administrava? Minha mãe foi demitida com efeito imediato. Minha mãe viveu toda a sua vida cercada de riqueza e privilégio, e agora, num instante, tudo foi tirado dela. Atualização 5. Já se passou um tempo, e esqueci de mencionar o que aconteceu com minha mãe e Bart.
Bem, depois de recuperar minha cobertura, contei tudo à esposa de Bart e enviei todas as provas. Pensei que, depois disso, minha mãe finalmente deixaria Bart, que, segundo acredito, só queria seu dinheiro. Mas não foi assim. Quem terminou o relacionamento foi Bart, mas falarei sobre os motivos mais adiante. Quando a esposa de Bart descobriu tudo, ela o humilhou publicamente, e honestamente ele merecia. Além disso, ele teve que pagar uma grande quantia no acordo de divórcio. Pelo que eu vi, ele agora mora em uma pequena cabana, se comparada ao lugar onde morava antes. Quanto à minha mãe, ela agora tem um lugar só para ela, com 3 refeições diárias e 1 hora para sair ao pátio. Sim, ela está atrás das grades por malversação de fundos e falsificação de documentos. Não pude contar a vocês tudo o que estava acontecendo porque os advogados me aconselharam a não divulgar nada, e como talvez ela também pudesse estar lendo isso, preferi não arriscar. Mas, agora que tudo terminou e ela recebeu 3 anos de prisão, já posso falar livremente sobre o assunto. Parece pouco, mas considerando que ela não terá nada quando sair, sinto-me um pouco mais confortável. Essa também é a razão pela qual Bart deixou minha mãe. Quanto a Bart, tenho mais uma coisa para contar. Quando recuperei minha cobertura, a primeira coisa que fiz foi trocar as fechaduras. Parece que alguém não avisou a Bart sobre isso, ou ele simplesmente não se importou, já que tentou entrar de qualquer maneira, provavelmente porque acreditava que ainda tinha coisas suas no lugar, ou pelo menos era o que pensava. Porque a primeira coisa que fiz foi jogar fora tudo que não era meu no lixo ou doar para a caridade. Então, quando ele chegou e percebeu que sua chave não funcionava mais, começou a bater na porta. Os seguranças do prédio o deixaram passar, já que eu não havia dado ordens para que ele fosse impedido de entrar. Bem, eu tinha algo preparado para ele. Quando percebi que era ele e que ele não iria embora sem tentar recuperar suas coisas, coloquei meu plano em ação. Liguei para a polícia. Pode soar um pouco mesquinho, mas não consigo esquecer o dia em que ele me expulsou e disse que chamaria a polícia, nem o quanto fiquei com raiva. Então, foi uma satisfação, como um sorvete num dia quente, ver a polícia levá-lo. Ele tentou argumentar que estava ali apenas para pegar algumas roupas, mas, quando um dos policiais verificou e não encontrou nada que fosse dele, eles simplesmente o levaram por inventar desculpas. Para ser justo, sim, havia roupas de Bart na cobertura, se é que podemos chamar de roupas as cuecas com buracos que ele tinha. Mas, se Bart está lendo isso agora, aconselho que vá ao lixão procurar por elas. Foram meses interessantes, mas é bom ter terminado com tudo isso e estar completamente instalado no meu novo lar. Atualização 6. Não planejava escrever mais sobre isso porque sentia que minha história já havia chegado ao fim, mas, vocês sabem, receber uma ligação da penitenciária é motivo suficiente para voltar, não? Na semana passada, recebi essa ligação, onde você tem que decidir se aceita ou não. E, bem, eu não conheço mais ninguém no submundo, então não havia dúvida, era minha mãe. Eu sei, provavelmente não deveria ter atendido, depois de tudo o que aconteceu, mas, honestamente, senti que precisava dizer algumas coisas que ficaram no ar. Para não alongar muito, minha mãe queria que eu a visitasse. Além disso, ela me pediu que levasse algumas coisas que, segundo ela, tornariam sua estadia mais confortável. O engraçado é que ela mencionou várias coisas que pertenciam a ela e que gostaria de ter lá, na prisão. O que fiz foi responder com a própria lógica dela: mamãe, somos família. O que é meu é seu e o que é seu é meu, então não posso te levar essas coisas porque, tecnicamente, estou usando elas. Claro que eu jamais usaria algo dela, e a verdade é que nem sei onde estão essas coisas, mas acho que ela entendeu a indireta. Depois, para encerrar a conversa, disse a ela que esperava que ela não ficasse chateada, mas que eu tinha que desligar porque estava muito ocupado. Deixei claro que ela não devia se iludir pensando que eu atenderia suas ligações no futuro, já que, provavelmente, estaria preso com muitas outras coisas quando ela tivesse a hora de usar o telefone novamente. Nos dias seguintes, recebi mais chamadas perguntando se aceitaria uma ligação da penitenciária, mas não aceitei. Parece que, finalmente, ela entendeu meu recado, porque, por enquanto, ela parou de ligar. História 2. Minha ex-esposa envenenou minha filha contra mim por 12 anos, e a manteve longe de mim, então menti sobre a herança da minha mãe para ver se minha filha afastada realmente queria se reconectar.
Sou Marvin, 52 anos, e tenho passado por uma montanha-russa de emoções. Nos últimos 12 anos, minha ex-esposa Miranda, de 50 anos, e eu nos divorciamos após 18 anos de casamento. Foi uma separação tumultuada que me deixou traído e sozinho. A pior parte? Nossa filha, Aubrey, de 26 anos, decidiu cortar todo o contato comigo e ficou do lado da mãe. Deixe-me dar um pouco de contexto. Cresci em uma família de classe média em uma cidade pequena. Meus pais trabalharam duro para sustentar a mim e meu irmão mais novo, Tom. Eles nos ensinaram o valor do trabalho árduo e da educação. Sempre fui bom com números, então decidi estudar contabilidade na faculdade. Foi lá que conheci Miranda. Miranda estudava literatura e sonhava em se tornar escritora. Ela era vibrante, cheia de vida e tinha uma maneira com as palavras que me cativava. Éramos opostos de muitas maneiras, mas nos equilibrávamos. Eu era o prático, enquanto ela trazia espontaneidade e criatividade para minha vida. Namoramos por 3 anos antes de nos casarmos aos 24 anos. Foi uma cerimônia pequena no quintal dos meus pais, com apenas familiares e amigos próximos. Éramos jovens e apaixonados, prontos para enfrentar o mundo juntos. 2 anos depois de nos casarmos, Aubrey nasceu. Ela era a luz das nossas vidas. Ainda me lembro de segurá-la pela primeira vez, esse pequeno pacote enrolado em um cobertor rosa. Miranda e eu estávamos radiantes, e por um tempo, tudo parecia perfeito. Eu trabalhava duro como contador, muitas vezes fazendo horas extras para sustentar minha família. Miranda decidiu ser mãe em tempo integral, o que ambos concordamos que seria o melhor para Aubrey. Ela colocou seus sonhos de escritor em espera, dizendo que retomaria quando Aubrey fosse mais velha. Com o passar dos anos, notei mudanças em nosso relacionamento. Miranda começou a ficar inquieta. Ela falava sobre se sentir insatisfeita, como se tivesse perdido a identidade na maternidade. Eu tentei ser solidário, incentivando-a a voltar a escrever. Inclusive comprei um laptop para ela de aniversário, na esperança de reacender sua paixão. Mas, em vez de escrever, Miranda começou a sair mais com suas amigas. Ela se juntou a um clube de leitura, depois a uma aula de yoga, e começou a fazer aulas de arte. Eu estava feliz por ela encontrar coisas que gostava de fazer, mas isso significava que eu era frequentemente deixado para cuidar de Aubrey quando chegava do trabalho. No começo, não me importei. Eu adorava passar tempo com minha filha, ajudando-a com o dever de casa ou apenas assistindo filmes juntos. Mas, à medida que Aubrey crescia, ela começou a passar mais tempo com suas amigas, e me vi sozinho com mais frequência. Foi quando comecei a notar outras mudanças em Miranda. Ela estava sempre no telefone, sorrindo para mensagens de texto e sendo secreta. Se eu perguntasse com quem ela estava falando, ela rapidamente dizia que eram apenas amigas do clube de leitura ou o instrutor de yoga. Tentei ignorar a sensação incômoda no meu estômago. Eu não queria ser o marido ciumento e desconfiado. Eu confiava em Miranda. Estávamos juntos há tanto tempo que não conseguia imaginar que ela pudesse trair essa confiança. Mas então veio aquele dia fatídico. Eu estava com enxaqueca e decidi sair do trabalho mais cedo. Não liguei antes porque pensei em surpreender Miranda e talvez tivéssemos uma tarde tranquila juntos enquanto Aubrey estava na escola. Quando entrei no nosso quarto, encontrei Miranda com outro homem. Foi como se meu mundo inteiro desmoronasse. O homem, que mais tarde soube ser o instrutor de arte dela, saiu rapidamente. Miranda começou a chorar e a implorar para que eu a deixasse explicar. Entre lágrimas, ela admitiu ter tido vários casos ao longo dos últimos anos. Ela disse que se sentia negligenciada por causa das minhas longas horas de trabalho e encontrou consolo em outros lugares. Ela afirmou que ainda me amava, mas não estava mais apaixonada por mim. Eu fiquei devastado. Todos aqueles anos de trabalho duro, de construir uma vida juntos, pareciam desmoronar em um instante. Não consegui suportar ficar em casa, então arrumei uma mala e fui ficar com meu irmão Tom. As semanas seguintes foram um borrão. Eu entrei com o pedido de divórcio, e foi quando as coisas ficaram realmente feias. Miranda contratou um advogado implacável que tentou me pintar como um pai ausente e negligente. Eles argumentaram que, como eu trabalhava longas horas, não estava envolvido na vida de Aubrey e que Miranda merecia guarda total. Lutei muito. Tive testemunhas que confirmaram o quanto eu era presente na vida de Aubrey, apesar do meu horário de trabalho.
Tinha registros de todos os eventos escolares a que compareci, todas as reuniões de pais e mestres, todas as consultas médicas. No final, conseguimos a guarda compartilhada, mas o dano estava feito. Aubrey, que tinha 14 anos na época, ouviu todas as acusações lançadas durante o processo de divórcio. Miranda conseguiu chegar até ela, enchendo sua cabeça com histórias sobre como eu não me importava com elas, como eu escolhi o trabalho em vez da família. Tentei manter um relacionamento com Aubrey, mas ela estava com raiva e magoada. Ela se recusava a ouvir o meu lado da história. Toda vez que eu tentava explicar, ela me acusava de tentar colocá-la contra a mãe. Eventualmente, ela parou de responder às minhas ligações e mensagens. Perder Aubrey foi mais difícil do que o próprio divórcio. Ela era minha menininha, aquela que costumava correr para mim com os joelhos ralados para que eu os beijasse e melhorasse, aquela que implorava para eu ler mais uma história antes de dormir. E agora ela não queria mais nada comigo. Após o divórcio, me joguei no trabalho. Fui promovido a contador sênior e comprei uma pequena casa. Namorei casualmente, mas nunca consegui confiar completamente em ninguém novamente. A traição de Miranda deixou cicatrizes profundas. A única família que me restava era minha mãe. Ela foi diagnosticada com Alzheimer precoce logo após o divórcio. Foi difícil ver a mulher que sempre foi minha base se deteriorar aos poucos, mas cuidar dela me deu um propósito. Nos últimos 7 anos, tenho equilibrado minha carreira e o cuidado com minha mãe. Tem sido difícil, mas também recompensador de certa forma. Aprendi paciência e compaixão de maneiras que nunca imaginei. Durante esse tempo, tentei entrar em contato com Aubrey algumas vezes, especialmente quando a condição da minha mãe piorou. Pensei que talvez ela quisesse ver a avó antes que fosse tarde demais, mas minhas mensagens ficaram sem resposta. Minha mãe faleceu há 3 meses. Foi um momento difícil e me senti mais sozinho do que nunca. O funeral foi pequeno, apenas eu, Tom e alguns amigos próximos. Aubrey não veio, e eu não esperava que viesse. Herdei a casa da minha mãe e algumas economias, que se revelaram uma quantia substancial devido aos investimentos inteligentes do meu avô. Agora é onde as coisas ficam complicadas. Na semana passada, recebi uma ligação de um número desconhecido. Quando atendi, ouvi uma voz que não ouvia há anos. Era Aubrey. Ela disse que viu no Facebook que sua avó havia falecido e queria saber como eu estava. Fiquei chocado e emocionado. Conversamos um pouco e ela sugeriu nos encontrarmos. Fiquei nas nuvens. Pensei que essa era a minha chance de me reconectar com minha filha e talvez até reconstruir nosso relacionamento. Combinamos de nos encontrar em um café local no fim de semana. Quando vi Aubrey, mal a reconheci. A adolescente que eu me lembrava havia se transformado em uma jovem mulher linda. Conversamos sobre sua vida, ela está trabalhando como professora agora e está noiva. Eu contei sobre meu trabalho e sobre cuidar da avó. Foi um pouco estranho no começo, mas senti que estávamos fazendo progresso. Então, Aubrey soltou a bomba. Ela disse que estava me procurando porque achava que poderia haver uma herança da avó e que precisava de ajuda financeira para o casamento. Fiquei atordoado. Durante todo esse tempo, pensei que ela queria se reconectar genuinamente, mas parecia que ela estava apenas atrás de dinheiro. Não sabia como reagir. Parte de mim queria dar a ela tudo o que ela pedisse, só para mantê-la na minha vida, mas outra parte se sentia magoada e usada. Disse a ela que precisava de tempo para pensar e que entraria em contato. Agora estou dividido. Devo dar a Aubrey parte da herança para manter um relacionamento com ela, ou devo manter minha posição e correr o risco de perdê-la novamente? Não quero ser usado, mas também não quero perder minha única filha. Qualquer conselho seria bem-vindo. Atualização 1. Obrigado a todos pelas respostas. Seus conselhos e perspectivas me deram muito em que pensar. Queria dar-lhes uma atualização sobre o que aconteceu desde minha última postagem. Depois de muita reflexão, decidi me encontrar com Aubrey novamente. Senti que precisava ter uma conversa honesta com ela sobre meus sentimentos e preocupações. Nos encontramos no mesmo café e, desta vez, eu estava determinado a chegar ao fundo de suas intenções. Antes de mergulhar no que aconteceu em nosso encontro, deixe-me dar um pouco mais de contexto sobre meu relacionamento com Aubrey antes do divórcio. Quando ela era pequena, éramos inseparáveis. Eu chegava em casa do trabalho, não importava o quão cansado estivesse, e sempre tínhamos nosso tempo especial de pai e filha.
Fazíamos fortes de travesseiros, participávamos de chás de bonecas com seus bichinhos de pelúcia ou simplesmente sentávamos e coloríamos juntos. Conforme ela crescia, nosso vínculo permanecia forte. Eu fui treinador de seu time de futebol quando ela tinha 10 anos, apesar de não saber quase nada sobre o esporte. Fiquei acordado até tarde ajudando-a com projetos de feiras de ciências. Fui quem a ensinou a andar de bicicleta e quem segurou sua mão em seu primeiro dia na escola secundária, quando ela estava nervosa por fazer novos amigos. Por isso doeu tanto quando ela me excluiu de sua vida após o divórcio. Parecia que todos aqueles anos, todas aquelas memórias não significavam nada para ela. Então, quando nos encontramos no café, todas essas lembranças estavam girando em minha mente. Comecei dizendo a Aubrey o quanto me machucou o fato de ela só ter me procurado depois de saber sobre a possível herança. Expliquei que havia tentado entrar em contato com ela várias vezes ao longo dos anos, especialmente quando a saúde de sua avó estava piorando. Mostrei-lhe as mensagens de texto e e-mails não respondidos que eu havia enviado. Havia felicitações de aniversário, saudações de Natal e até um longo e-mail que enviei em seu 18º aniversário, abrindo meu coração e pedindo uma chance de explicar meu lado da história. Aubrey pareceu surpresa. Ela admitiu que havia bloqueado meu número anos atrás a pedido de sua mãe e não havia visto nenhuma de minhas tentativas de contato. Disse que se arrependia de não ter me dado a chance de explicar meu lado da história durante o divórcio e reconheceu que havia sido manipulada pela versão dos fatos de Miranda. Ela me contou como, nos anos seguintes ao divórcio, Miranda a retratou como a vilã. Segundo Miranda, eu tinha escolhido minha carreira em vez da família, as negligenciado, e os casos foram apenas um sintoma de um problema maior. Aubrey, magoada e confusa, acreditou em sua mãe sem questionar. No entanto, Aubrey também defendeu suas ações, dizendo que era jovem e confusa na época do divórcio. Ela insistiu que seu contato agora não era apenas por causa do dinheiro, mas também porque queria se reconectar. Disse que vinha pensando em me contatar há anos, mas tinha medo de que eu não a perdoasse. Ouvi suas explicações, tentando entender sua perspectiva, mas não conseguia tirar da cabeça a sensação de que o momento de seu reaparecimento era muito conveniente. Decidi ser direto e perguntei o que ela faria se não houvesse herança. Aubrey hesitou antes de dizer que ainda queria tentar reconstruir nosso relacionamento, mas eu pude ver a decepção em seus olhos. Estava claro que a perspectiva de ajuda financeira tinha sido um motivador significativo em seu contato. Nesse ponto, tomei uma decisão. Disse a Aubrey que, embora estivesse feliz por ela ter me procurado, eu precisava de tempo para processar tudo. Expliquei que a herança estava atualmente envolvida em processos legais, uma pequena mentira, e que levaria algum tempo antes que qualquer coisa pudesse ser distribuída. Disse que estaria disposto a trabalhar em nosso relacionamento enquanto isso, sem a pressão de expectativas financeiras. Aubrey pareceu conflituosa, mas concordou. Nós nos despedimos com um plano provisório de nos encontrarmos novamente em algumas semanas. Após nosso encontro, recebi uma enxurrada de mensagens de Miranda. Aparentemente, Aubrey contou a ela sobre nossas conversas. Miranda me acusou de ser egoísta e de tentar punir Aubrey pelo passado. Ela exigiu que eu fizesse a coisa certa e desse a Aubrey sua parte da herança. Ler as mensagens de Miranda trouxe de volta uma enxurrada de lembranças do nosso casamento. Lembrei-me de como ela costumava manipular as situações para conseguir o que queria, de como distorcia minhas palavras e ações para se encaixarem em sua narrativa. Parecia que a história estava se repetindo. Fiquei furioso. Estava claro que Miranda ainda tentava controlar a situação, ainda tentando me pintar como o vilão. Não respondi às suas mensagens, optando por bloquear seu número. Agora fico me perguntando se tomei a decisão certa. Parte de mim espera que, ao remover a perspectiva imediata de dinheiro, eu possa ver se Aubrey realmente quer um relacionamento comigo. Mas outra parte teme que eu esteja me preparando para mais sofrimento. Decidi tirar um tempo para mim antes de tomar qualquer decisão final. Estou planejando uma viagem sozinho para as montanhas, um lugar onde meu pai costumava levar Tom e eu para acampar quando éramos crianças. Espero que estar na natureza, longe do caos da vida cotidiana, me ajude a ganhar alguma perspectiva. Quando voltar, reacessarei a situação e decidirei como seguir em frente com Aubrey. Quero acreditar que a menininha que costumava me olhar como se eu tivesse pendurado à lua ainda está lá em algum lugar, mas também preciso me proteger de ser machucado novamente. Obrigado a todos novamente pelo apoio e conselhos. Significa mais do que vocês imaginam ter pessoas com quem falar sobre isso.
Atualizarei vocês novamente quando voltar da minha viagem. Atualização 2. Olá a todos, estou de volta com mais uma atualização e as coisas tomaram um rumo inesperado. Voltei da minha viagem solo para as montanhas sentindo-me revigorado e com a cabeça mais clara. O tempo sozinho na natureza, cercado pela paz e tranquilidade da selva, me deu o espaço de que eu precisava para processar tudo o que havia acontecido. Pensei sobre meu relacionamento com Aubrey, desde sua infância até nossa situação atual, e tentei ver as coisas da perspectiva dela. Lembrei-me de uma viagem de acampamento que fiz com Aubrey quando ela tinha 12 anos, apenas alguns anos antes do divórcio. Havíamos caminhado até um belo lago e, enquanto estávamos sentados ao redor da fogueira naquela noite, Aubrey havia me confidenciado seus medos de crescer, de mudar de escola, de não se encaixar. Eu a tranquilizei, dizendo que, independentemente das mudanças que a vida trouxesse, eu sempre estaria lá para ela. A ironia dessa promessa, dado nosso estado atual, não me passou despercebida. Depois de muita reflexão, decidi dar a Aubrey mais uma chance de provar que queria um relacionamento comigo, independentemente de qualquer herança. Eu estava preparado para ter uma discussão franca com ela sobre minhas expectativas e limites. No entanto, antes que eu pudesse entrar em contato com Aubrey, recebi um e-mail surpreendente dela. No e-mail, ela pediu desculpas por seu comportamento e admitiu que, inicialmente, me procurou com a intenção de conseguir alguma ajuda financeira para o casamento. Disse que nossas conversas e ver as evidências de minhas tentativas de contato ao longo dos anos a fizeram perceber o quanto ela havia perdido. Aubrey explicou que teve uma longa conversa com seu noivo, Mark, 28 anos, sobre a situação. Mark a incentivou a ser honesta comigo e a tentar reconstruir nosso relacionamento sem nenhuma motivação financeira. Ela também compartilhou que Mark perdeu o pai para o câncer há alguns anos e não queria que Aubrey perdesse a oportunidade de ter um relacionamento com o pai. Fiquei cautelosamente otimista com esse desenvolvimento. Parecia que Aubrey havia feito uma reflexão interna. Respondi ao e-mail agradecendo por sua honestidade e sugere que nos encontrássemos novamente para conversar sobre tudo. Concordamos em nos encontrar em um parque local desta vez, um lugar onde eu costumava levar Aubrey para alimentar os patos quando ela era pequena. Aubrey trouxe Mark junto, o que apreciei, pois mostrou-me que ela estava séria sobre me incluir em sua vida. Enquanto caminhávamos pelo parque, as lembranças vieram à tona. Eu quase podia ver o fantasma de uma pequena Aubrey correndo à minha frente no caminho, com suas Marias Chiquinhas balançando enquanto ela ria. Foi agridoce pensar em todos os anos que perdemos. Tivemos uma longa conversa emocional em que Aubrey se abriu sobre seus sentimentos durante e após o divórcio. Ela admitiu que acreditou na versão dos fatos de sua mãe sem questionar e se arrependeu de não ter me dado a chance de explicar meu lado. Contou-me sobre a confusão e a raiva que sentiu como adolescente e como canalizou tudo isso para me culpar. Compartilhei minhas próprias experiências e a dor de perdê-la. Contei sobre as incontáveis noites em que passei olhando para sua foto, me perguntando o que ela estava fazendo, se estava feliz, se ainda pensava em mim. Ambos derramamos algumas lágrimas, e pela vez primeira em anos, senti que estava realmente me conectando com minha filha. Mark parecia um bom rapaz, ele era solidário com Aubrey, mas também respeitoso comigo. Ele até se desculpou pela abordagem inicial sobre a herança, dizendo que foi ideia dele porque eles estavam enfrentando dificuldades financeiras para o casamento. Explicou que havia perdido o emprego devido à redução de pessoal na empresa, e eles estavam tentando cortar custos onde podiam. Ao final de nossa reunião, Aubrey me convidou para seu casamento. Ela deixou claro que esse convite não estava condicionado a qualquer apoio financeiro, mas sim porque ela queria que eu estivesse lá como seu pai. Ela até perguntou, meio timidamente, se eu consideraria levá-la até o altar, embora tenha dito que entenderia se eu não me sentisse confortável com isso ainda. Fiquei emocionado com o gesto, mas disse a eles que precisava de um tempo para pensar sobre isso. Embora eu estivesse feliz com o progresso que fizemos, ainda me preocupava com a possibilidade de me machucar novamente. As feridas dos últimos 12 anos não se curariam de um dia para o outro. Depois que eles foram embora, recebi outra série de mensagens raivosas de Miranda. Ela descobriu sobre nossa reunião e estava furiosa, dizendo que eu estava manipulando Aubrey. Ela ameaçou contar a Aubrey a verdade sobre o porquê de eu estar ausente durante sua infância. Não tenho certeza de qual verdade Miranda está se referindo, mas é claro que ela não está satisfeita com o fato de Aubrey e eu estarmos nos reconectando.
Estou preocupado com o que Miranda pode fazer ou dizer para sabotar nosso relacionamento, que ainda é frágil. Isso me traz de volta as lembranças de como Miranda costumava colocar Aubrey contra mim durante o divórcio, e temo que a história possa se repetir. Agora estou em uma encruzilhada. Devo aceitar o convite de Aubrey e tentar seguir em frente, sabendo que Miranda pode tentar interferir? Ou devo me proteger e manter alguma distância? Estou inclinado a dar uma chance, mas ainda não tenho certeza. A ideia de levar Aubrey até o altar traz uma mistura de emoções. Por um lado, é algo que sempre sonhei desde que ela era pequena. Por outro lado, tenho medo de criar expectativas apenas para ser decepcionado novamente. Agradeceria qualquer pensamento ou conselho que vocês possam ter. Obrigado a todos pelo apoio contínuo ao longo desta jornada emocional. Atualização 3. Olá a todos, tenho o que pode ser minha última atualização sobre essa situação. Após muita consideração, decidi aceitar o convite de Aubrey para seu casamento. Senti que, se eu quisesse realmente ter um relacionamento com minha filha novamente, precisava aproveitar essa oportunidade. As semanas que antecederam o casamento foram uma mistura de empolgação e ansiedade. Aubrey e eu tivemos várias reuniões, às vezes com Mark presente, outras vezes apenas nós dois. Conversamos sobre o passado, esclarecemos mal-entendidos e começamos a reconstruir nosso vínculo. Não foi sempre fácil, mas parecia genuíno. Revisitamos antigas memórias, tanto boas quanto ruins. Aubrey me contou sobre seu primeiro dia no ensino médio, como desejou que eu estivesse lá para acompanhá-la. Eu compartilhei histórias sobre sua infância que ela não lembrava, como quando ela insistia em usar sua fantasia de princesa para ir ao supermercado. Essas conversas foram curativas, mas também destacaram o quanto perdemos ao longo dos anos. Havia tantos marcos na vida de Aubrey dos quais eu não participei: sua formatura no ensino médio, seus anos de faculdade, seu primeiro emprego. Foi agridoce ouvir sobre esses eventos, mas fiquei grato por ela estar disposta a compartilhá-los comigo agora. No entanto, fiel à sua forma, Miranda tentou causar problemas. Uma semana antes do casamento, ela enviou a Aubrey um longo e-mail cheio de acusações sobre mim. Ela alegou que eu fui infiel durante o casamento, que negligenciei Aubrey de propósito, e que eu estava apenas fingindo me importar agora por culpa. Felizmente, Aubrey veio até mim com o e-mail, em vez de acreditar cegamente. Tivemos uma longa e emocional conversa, onde fui capaz de refutar as alegações de Miranda com evidências, e-mails antigos, depoimentos de amigos em comum e até alguns vídeos caseiros antigos que mostravam uma imagem bem diferente da que Miranda estava pintando. Aubrey ficou chateada com as tentativas de manipulação da mãe mais uma vez, e tomou a difícil decisão de desconvidar Miranda do casamento. Não foi uma escolha fácil para ela, mas ela sentiu que era necessário se libertar da influência tóxica de sua mãe. O dia do casamento chegou, e foi lindo. Ver Aubrey em seu vestido de noiva trouxe lágrimas aos meus olhos. Lembrou-me do dia em que ela nasceu, tão pequena e perfeita, e agora ela estava ali, adulta, começando um novo capítulo em sua vida. No final, Aubrey pediu tanto a mim quanto ao tio Tom que a conduzíssemos até o altar. Foi um compromisso que parecia certo, reconhecendo tanto seu passado quanto suas esperanças para o futuro. Enquanto caminhávamos em direção a Mark, senti uma paz que não experimentava há anos. Durante a recepção, Aubrey e Mark me surpreenderam. Eles anunciaram que não queriam presentes de casamento, mas sim que os convidados fizessem doações para uma instituição de caridade de pesquisa sobre Alzheimer em memória da minha mãe. Fiquei profundamente tocado por esse gesto. Mostrou-me que Aubrey realmente queria fazer parte da minha vida, inclusive honrando a avó que ela não via há anos. Após o casamento, Aubrey e eu tivemos uma conversa sincera. Ela pediu desculpas novamente por seus motivos iniciais ao me procurar e agradeceu por eu lhe dar outra chance. Eu disse a ela que, embora não possamos apagar o passado, estou ansioso para fazer parte de seu futuro. Fizemos planos de nos encontrar regularmente e até estamos falando sobre uma viagem em família com Mark no próximo verão. Ainda é o começo, e estamos indo devagar, mas sinto-me cautelosamente otimista em relação ao nosso relacionamento. Quanto à questão da herança, decidi criar um fundo fiduciário para os futuros filhos de Aubrey, meus potenciais netos. Dessa forma, posso garantir que o dinheiro será usado para a educação e bem-estar deles, em vez de ser uma fonte de conflito entre nós. Miranda tentou nos contatar várias vezes desde o casamento, mas decidimos manter o contato zero com ela por enquanto. Não é uma situação fácil, mas parece ser a escolha mais saudável para todos nós. Obrigado a todos pelo apoio e conselhos ao longo desta jornada.
Embora as coisas não sejam perfeitas, sinto que recuperei minha filha, e isso vale mais do que qualquer herança. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrado em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.